Tour de France 2022, sexta etapa, 220 km, a etapa mais longa antes da primeira etapa de montanha. Para quem gosta do resumo, após uma etapa onde a fuga demorou 80 km para ser formada, após pelo menos 14, 15 tentativas que eu contei de formação de fuga, a fuga ficou estabelecida com apenas 3 ciclistas. Fuglsang, Simons e Van Aert com a camisa amarela. Uma fuga que teria que durar, a partir do momento que a fuga foi formada, ela teria que durar pelo menos 140 km com apenas 3 ciclistas, incluindo a camisa amarela, uma chance muito pequena de ser bem sucedida. A fuga, o último ciclista a ser neutralizado foi o Van Aert com a camisa amarela, faltando 10 km. Pelotão com todos os interessados pela classificação geral, ou quase todos os interessados, pelo menos os principais interessados pela classificação geral. Vitória do Pogačar. Ou seja, a camisa amarela sai do ônibus da Jumbo-Visma, vai para o ônibus da UAE, onde a camisa tem ficado pelo menos nos últimos 2 anos. E é isso. Para quem gosta do resumo, Pogačar é o vencedor da sexta etapa e assume a camisa amarela. Para quem gosta do resumo é isso. Uma equipe que tem que me chamar da atenção. Primeiro a Jumbo-Visma, eu ainda no vídeo de ontem da quinta etapa, eu entendi, foi incrível o que o Van Aert fez, ele abriu mão da preocupação de manter a camisa amarela para salvar a equipe, ajudar o Vingegaard. A equipe se dividiu e ajudou o Primož Roglič. Diante do cenário caótico, eles tiveram o melhor resultado possível na quinta etapa, e mesmo assim o Van Aert ele manteve a camisa amarela. Mas alguma coisa dizia que a equipe, eu não sei, talvez as equipes de classificação geral, talvez elas tenham um comportamento mais tranquilo, porque na primeira semana tá todo mundo empolgado, todo mundo parece que a energia nunca acaba, mas a energia num determinado momento começa a acabar. Hoje eu passei a não entender exatamente para onde a Jumbo-Visma está indo, mas em compensação a Ineos, que a Ineos eu não entendia muito bem para onde ela estava indo, pelo menos nos últimos anos, e a Ineos nesse momento, quietinha, ela coloca 4 ciclistas no top 10. A UAE dá a impressão que o que eles fazem o Pogačar era um cara que ele consegue se virar sozinho. Isso permite com que a equipe se sinta livre para economizar, não ficar tentando coisas mirabolantes, e quando a equipe precisa, quando o Pogačar precisa, todos os ciclistas estão prontos para ajudá-lo, como aconteceu em alguns momentos na quinta etapa. O resumo do resumo é esse. Apenas uma percepção pessoal, e eu adoraria saber a percepção de vocês em relação às equipes, o que está acontecendo até esse momento. O resumo do resumo é esse. Pogačar é o novo líder do Tour de France. Para quem gosta de uma versão um pouco estendida, com um pouco mais de comentários, essa é a etapa de hoje, 220 km. Como eu havia dito, foram 80 quilômetros de ataques consecutivos até a formação da fuga com 3 ciclistas, Fuglsang, Simons e o Van Aert. Qual que era o único ciclista, vamos lá, que esse momento merece uma certa reflexão. Qual o único ciclista da fuga que tinha interesse na classificação geral? Real interesse. O Fuglsang. O Van Aert, ficava claro que ele já estava na fuga, na movimentação da tentativa de formação da fuga, porque é uma despedida da camisa amarela. Já que é uma despedida da camisa amarela, vamos fazer essa despedida em grande estilo. Essa despedida em grande estilo quer dizer um desgaste físico fenomenal, mesmo para ele, e daí eu vou comentar sobre o que aconteceu no final. Um desgaste fenomenal para ele, e eu não consigo imaginar qual seria o benefício. Um benefício que seria óbvio do camisa amarela estar na fuga é o fato de que, uma vez que o camisa amarela está na fuga, por mais estranho que possa parecer, a Jumbo-Visma no pelotão, ela tem o direito de só marcar as outras equipes, ela não precisa
puxar o pelotão por ter a camisa amarela. Isso seria extremamente válido e extremamente verdade se nos últimos anos o pelotão, as equipes que possuem a camisa amarela, elas já se permitem a não ter essa obrigação moral de conduzir o pelotão porque ela tem a camisa amarela. Então, se fosse alguns anos atrás, ou talvez 10 anos atrás, era quase que se uma equipe que tem a camisa amarela, se essa equipe não conduzisse o pelotão, não controlasse a fuga, todas as outras equipes ficariam olhando torto e falando assim, vocês têm a camisa amarela e vocês não vão controlar o pelotão. Só que isso acontecia num passado não muito distante. Nesse momento, eu acho que as equipes elas já são mais estratégicas, de repente elas têm o interesse de ter a camisa amarela, mas isso não quer dizer que elas tenham o interesse de controlar o pelotão e colocar todos os ciclistas para se desgastarem o dia inteiro. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que o Van Aert saiu na fuga, após muitas tentativas de fuga, foram apenas 3 ciclistas. E segundo a entrevista, deu a entender que, uma vez que eu estou na fuga e tenho apenas 3 ciclistas, eu vou honrar a camisa amarela e eu vou continuar fazendo força até o final. Se a Jumbo-Visma se sente estruturado o suficiente para não precisar do Van Aert, talvez amanhã ou nos próximos 2 dias, e ele pode descansar, ok. Como equipe que luta pela classificação geral, talvez pudesse ser uma opção, fica no pelotão com a camisa amarela, ajuda a equipe, protege a equipe, se perder a camisa amarela, ok, mas pelo menos não tem esse desgaste adicional, porque a gente sabe que pro Van Aert ele não precisa necessariamente estar na fuga, aparecer de forma de marketing para manter a camisa amarela e etc. Tendo dito tudo isso, eu olhando o Van Aert na fuga, eu falei assim, se fosse um ciclista com menos expressão, de uma equipe menor, com necessidade de aparecer, eu falando aparecer no sentido estratégico de mídia, não no sentido aparecer de ser exibido, eu entenderia o Van Aert com a camisa amarela tendo que sustentar uma fuga de 140 quilômetros com 3 ciclistas, eu não sei se fecha a conta do desgaste. Nesse momento, aonde escapou a corrente, ele tinha uma diferença do que? Uma diferença de 1 minuto, de apenas 1 minuto do pelotão. Por que não voltar para o pelotão? Faltando 134 quilômetros, escapou minha corrente, ótima oportunidade de voltar para o pelotão, resetar tudo. Mas não, ele estava determinado a se manter na fuga, talvez pela suposta honra de lutar pela camisa, não de lutar pela camisa amarela, porque ele sabia que a chance era muito pequena, de honrar a camisa amarela. Eu não enxergo necessariamente dessa forma, mas como torcedor é no mínimo incrível e inusitado ver o quanto esse cara é capaz, do que ele é capaz de fazer. Enquanto isso, lá no pelotão, a UAE se mostrou estrategicamente em alguns momentos protegendo o Pogacar. Não 100% do tempo, eu acho que o Pogacar ele vai gerenciando quando que ele precisa realmente de assistência, de estar protegido, e quando ele consegue se virar sozinho, o que é bem interessante, porque daí ele não precisa desgastar a equipe. A UAE, ela não tem a mesma estrutura das outras equipes, então talvez ela não tenha tanta lenha para queimar. Esse é o trio Van Aert, Fuglsang e o Simons. O Fuglsang, ele é um cara que tá bem colocado na classificação geral. Ele, entre todos os atletas de classificação geral que tentaram estar na fuga, ele foi o único bem sucedido. Vários atletas ficaram, no mínimo, atentos para estarem numa fuga relevante hoje. Entre eles, os mais atentos, o próprio Pogacar, Pidcock e Yates, que eu me lembro foram esses. Por quê? Se acontece uma quebra, se acontece uma fuga no pelotão, com mais 2, 3 ciclistas da classificação geral, mais 3, 4 ciclistas que lutam pela etapa, é uma fuga de 7, 8 ciclistas, onde você tem 50% preocupado em fazer força para dar uma limpada na classificação geral e a outra metade da fuga fazendo força para ganhar a etapa. Daí fica um cenário extremamente confortável. O Fuglsang, ele ficou na mesma situação do Van Aert.
Ou seja, eu estou na fuga, mas eu imaginei que teriam mais pessoas, mais ciclistas na fuga para dividir o trabalho. Chega um determinado momento que o fungo só falou assim: eu vou ficar aqui só me desgastando, isso daqui não vai dar em nada e eu vou destruir a minha classificação geral. O que eu vou fazer? O fungo, num determinado momento, falou assim: duplinha A, legal que vocês querem fazer força, legal que vocês estão aí lutando para ficar nessa fuga, mas eu tô fora, eu vou voltar pro pelotão e vou garantir minha classificação geral, porque essa fuga não vai dar em nada além do espetáculo para televisão e para os torcedores. A gente tem que perceber que o que é legal pra gente é diferente do que é legal para eles. Né? Uma fuga de 140 km é legal pra gente, para eles é um desgaste fenomenal. Para as equipes pequenas é um máximo, porque você fica tempo aparecendo na televisão. Esse foi o momento, faltando 30 km, o Fuglsang já tinha ficado. Ele literalmente deu uma parada, ficou esperando o pelotão chegar. A hora que o pelotão passou, ele se reconectou com o pelotão. E esse foi o momento que o Van Aert, ele continuava fazendo força. Então o Van Aert teve aquele problema da corrente, depois ele trocou a bicicleta e mesmo assim ele ficou na fuga. E esse foi o momento que na pedalada ele começou a deixar o Simons para trás. E o Simons não tinha o que fazer, né? Apesar do desgaste, eu tô falando de desgaste, mas dá a impressão que o Van Aert, ele tem 30%, 40% mais gás que todo mundo, porque o Van Aert se desgastou ontem e mesmo assim ele consegue deixar o cara para trás na perna. E esse foi, a partir desse momento, o Van Aert tinha uma diferença de 1 minuto de um pelotão, que tinham todos os interessados pela classificação geral. E qual que era a missão dele a partir desse momento? Não ser neutralizado faltando 1 minuto por um pelotão. Qual que é a chance disso acontecer? Muito improvável, mas muito improvável. Mas ele estava na missão, nada fazia com que o Mr. Amarelo largasse o osso e foi o que ele fez. Ele foi neutralizado faltando 10 km. Aqui, só para ter uma perspectiva da velocidade do pelotão, que aliás foi uma das etapas mais rápidas do Tour de France, algumas quedas, e nessa queda, daí começou o Primož Roglič, tá vendo o Primož Roglič pedalando na grama? Uma vez que o Primož Roglič se envolve em algum acidente, em algum tombo, especialmente no Tour de France, infelizmente, parece uma bola de neve que vai se multiplicando e cada vez parece que ele tem que ficar mais atento para minimizar a chance de se envolver em algum acidente, que nem sempre é culpa dele, às vezes é reflexo do que acontece no pelotão e ele é afetado. Faltando 10 quilômetros, o Van Aert ele é neutralizado. O que é no mínimo incrível, ele pedalou 130 quilômetros praticamente sozinho, porque o Fuglsang ajudava dentro do limite, o Simons não conseguia ajudar, então foram 130 quilômetros lutando contra o pelotão. Ele foi neutralizado faltando 10 quilômetros e ele não esboçou nenhum tipo de interesse em acompanhar o pelotão, porque ele realmente não tinha perna, não tinha interesse. Aliás, em 10 quilômetros, ele chegou 7 minutos atrás do Pogačar. Ou seja, em 10 quilômetros ele perdeu praticamente 45 segundos por quilômetro, o que é muita coisa. Isso mostra que realmente, como eles falam, ele tirou a tomada e simplesmente foi em velocidade cruzeiro, foi no volantinho para cruzar a linha de chegada e recuperar do que ele fez até esse momento com a camisa amarela. No final era uma subida de 1 km, 1,6 km, com média de 6% de inclinação. Após 220 km é uma situação é uma subidinha bem encardida. Entre algumas acelerações, a aceleração talvez mais forte que antecedeu a aceleração do Pogačar foi a do Primož Roglič, aquela aceleração tradicional do Roglič nos 800 metros finais, só que quem deu em cima dessa aceleração, que até então era imbatível, foi o Pogačar com essa aceleração extremamente agressiva. E daí o Pogačar, ele ganha a etapa de hoje, incrível. E os capacetinhos amarelos da equipe da Ineos. Pogačar, quem é capaz de segurar esse cara? É simplesmente fenomenal
o que esse moleque consegue fazer. Pogacar, Michael Matthews, Gadu, fica de olho no Gadu, Pidcock, Nairo Quintana, o quê? Dylan Teunis, Vingegaard, Martinez, Roglic, Bardet, o quê? Camisa amarela pro Pogacar, e essa é a classificação geral. Pogacar assume a classificação geral. O Powells, da Education First, era o virtual camisa amarela. Ele só não assumiu a camisa amarela pela bonificação de tempo da vitória do Pogacar. Então, apesar da frustração de não vestir a camisa amarela, ele estava super bem humorado e falou assim, bom, o Pogacar, sem dúvida nenhuma, individualmente ele é o ciclista mais forte do planeta, foi a expressão que ele usou, então não dá para ficar tão frustrado assim. Vingegaard a 31 segundos, e daí começa o pelotão da Ineos. Eu pensei que eles tinham colocado 4 ciclistas no top 10, na verdade são 4 ciclistas, porque tem o Yates, Pidcock, o Thomas e o Martinez. O Martinez, Vlasov na 7ª colocação, Bardet e David Gaudu. Olha o Bardet e o Gaudu, cara, os britânicos são incríveis, né? 3 britânicos no top 10, 2 franceses, um americano na Post. Os americanos eles têm melhorado e muito na classificação geral. O que eu queria falar que eu acho que é importante falar do Fuglsang, eu até coloquei aqui. O Fuglsang é o cara que estava na fuga. O que eu acho? Que todo mundo, os caras da classificação geral, eles estavam interessados em se proteger de uma fuga relevante e eles participaram de várias acelerações até ter certeza que não tem uma configuração na fuga que ele perderia a oportunidade de estar. O Fuglsang, ele conseguiu estar na fuga. No determinado momento que ele percebeu que isso aqui não vai dar em nada, o que aconteceu? O Fuglsang, apesar de ter estado na fuga, qual que foi o benefício dele ter ejetado da fuga e voltado para o pelotão? Porque na etapa de hoje, após ter estado presente na fuga, o Fuglsang ainda ele chegou... Cadê o Fuglsang? Nairo Quintana. Cadê você, Fuglsang? Stage. Me dá um tempo, deixa eu achar o Fuglsang. Lutsenko, Vlasov, Martin, McNulty. Fuglsang. Na 23ª colocação, a apenas 5 segundos do Pogacar. Em compensação, o Van Aert, que tinha outro objetivo, não tem interesse na classificação geral, o Van Aert chegou 7 minutos atrás. E por que eu estou falando isso? Não pelo tempo, mas talvez pelo desgaste que isso ocasiona, né? E eu acho que a Jumbo-Visma, o Van Aert, ele é uma peça extremamente importante. Isso quer dizer que o quê? Que o Fuglsang, o fato dele ter puxado o plug e ter saído da fuga, ele conseguiu se manter com 1 minuto e 16 na 14ª colocação na classificação geral. Então, entre todas as movimentações, talvez o que mais me chamou a atenção foi a serenidade de falar assim, bacana, obviamente com a assistência do diretor esportivo, falar assim, Fuglsang, são 140 quilômetros aí sozinho, cara, vê o quanto vale a pena você colocar a sua classificação geral em risco por conta dessa fuga. Se tivessem mais ciclistas para dividir o trabalho, ok. Como não tem, entendeu? Eu acho que não tem problema nenhum você voltar para o pelotão. Ele voltou para o pelotão, chegou a apenas 5 segundos do Pogacar e está a 1 minuto e pouco na 14ª colocação, a 1 minuto da classificação geral. O que eu acho que no final das contas foi um cenário bem incrível. Eu só faço questão de pegar esses caras isolados porque obviamente são 3 semanas e essas decisões elas vão o desgaste vai se acumulando,
na primeira semana todo mundo é muito forte, na segunda semana só alguns são fortes, na terceira semana tá todo mundo sobrevivendo e aquele que conseguiu guardar um pouco é o cara que consegue se destacar. Com exceção do Pogacar, que eu acho que ele não precisa guardar muito, mas o Pogacar é safo, o Pogacar não fica se desgastando à toa, não. Acho que é isso, sintam-se à vontade com todos os comentários, palpites, correções, abraço, tchau. Foi longo hoje, hein? Bate papo.